Olá, muito bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou o Thiago Rodrigues Alves. A gente está começando mais um programa Heptaques, Autoconhecimento e Bem-Estar, aqui na sua Rádio Mundial 95,7 FM 660 AM. Quinta-feira, manhãzinha, friozinho. Nada melhor do que começar o nosso dia com uma boa dose de autoconhecimento, de mergulho em nós mesmos, de uma nova percepção da realidade, de ampliar a nossa consciência através do autoconhecimento, que eu acredito que seja a verdadeira expressão, a expressão mais sagrada, a expressão mais profunda daquilo que a gente chama de espiritualidade. Para começar, algumas coisinhas rapidamente. Eu queria te convidar a conhecer o nosso site, heptaques.com. Lá você vai conhecer mais profundamente sobre o que é o nosso projeto. Lá você vai poder desbravar um pouco das fontes da origem do projeto, conhecer um pouquinho mais sobre o curso online que está saindo. Agora falta muito pouco. A gente está preparando alguns materiais complementares para que o curso seja extremamente rico, com material didático, com arquivos em MP3 para as meditações guiadas. Então, vale a pena conhecer o nosso site, se inscrever na newsletter que vai começar a funcionar quando o curso estiver no ar, deixar seu contato, ver os posts do blog que também vai entrar a todo vapor agora com o lançamento do curso. Enfim, só tem coisa bacana. heptaques.com. Entra lá, dá uma navegada e se aprofunde mais no nosso projeto, que é muito mais do que um curso. É muito mais do que um método. Heptaques é uma filosofia de vida. E eu costumo falar que eu não inventei nada, eu não sou guru, eu não sou mestre, eu não sou professor. Eu sou simplesmente um ser humano comum, como todos os outros, que estuda ciências herméticas e espiritualidade há muito tempo e que eu fui buscar para fazer uma comunhão com esse meu conhecimento, com essa minha busca da espiritualidade, do esoterismo, das ciências herméticas. Eu fui entender um pouco da ciência, o que a ciência atual tem de congruente com essas linhas e como transformar essa intersecção desses dois mundos que parecem a princípio tão distantes, mas na verdade são a mesma coisa, separados por um intervalo de tempo. Acredito que em determinado momento para o nosso futuro, essas duas linhas vão se encontrar e vão ter de fato um casamento profundo e complexo no bom sentido. Mas eu fui buscar dentro dessa intersecção um método que seja simples, um método que fosse prático, que fosse adaptado às nossas rotinas, adaptado ao nosso momento evolutivo, adaptado às vidas cada vez mais dinâmicas que a gente tem, mas que ao mesmo tempo pudesse proporcionar que a gente tivesse subsídios para que a gente de fato mergulhasse profundamente em nós, para que a gente de fato descobrisse mais sobre nós mesmos. E essa descoberta de nós mesmos é a nossa única missão de vida. É a única coisa pela qual vale a pena a gente se dedicar de corpo e alma. Então, Heptaques é isso, é uma filosofia de vida que traz dentro de metodologias divididas entre conhecimento e prática, chaves e caminhos para que a gente consiga ter uma vida muito mais plena, para que a gente consiga ter uma vida muito mais em alta performance, uma vida que nos proporcione entender o mundo como um grande arcano, como uma grande biblioteca de conhecimento e sabedoria, onde cada evento, positivo ou negativo, funciona como uma escola para a gente e se descortina uma nova realidade de aprendizado que faz a gente retirar o melhor de cada situação em prol da nossa evolução. Então é isso que é Heptaques. Conheça o nosso site heptaques.com. Além do nosso site, a gente tem a nossa página do Facebook, que funciona como um aglutinador, um centralizador de todos os nossos conteúdos, onde você consegue ver os eventos presenciais que logo mais vão começar a acontecer, ver os vídeos que são postados. Esse programa da Rádio Mundial está sendo filmado e a gente posta no YouTube. Então, esses vídeos são repostados no nosso Facebook. Você também pode assinar o nosso canal no YouTube. Então, o Facebook vai ter conteúdo exclusivo. Enfim,
é um centralizador de todas as plataformas de comunicação, de todos os pontos de contato do Epitax. O Facebook acaba se transformando nessa grande rede de conexões. As pessoas interagem nos posts, você pode mandar sua mensagem pelo Facebook também. Na medida do possível eu respondo, tem algumas pessoas que me ajudam com esse projeto também, respondem algumas perguntas, enfim. facebook.com/Epitax. E, bom, acho que é isso. Vamos começar a conversar no nosso programa. Eu queria convidar também todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos, todas as pessoas que acompanham o nosso programa, o nosso projeto pelo Facebook, pelo site, enfim. Mande perguntas, mande sugestões de temas. O que você gostaria que a gente conversasse aqui? A sua opinião é fundamental porque cada tema é um ser vivo. É uma dimensão profunda de conhecimentos e de coisas que vão se descortinando na medida que a gente vai construindo o programa. Enfim, não existe roteiro, não existe script. Eu costumo brincar com alguns amigos e com o pessoal do Núcleo 137, meus irmãos Ademir e João, que eu gosto do ao vivo, eu gosto do improviso, eu gosto de fazer a dinâmica como ela se apresenta no momento, porque o momento presente talvez seja a nossa maior fonte de sabedoria. O momento presente é o que divide aquilo que não temos alcance com a realidade que a gente quer construir. É o que divide o passado do futuro. Então é no momento presente que existe a maior fonte de conhecimento. É no momento presente que se encontra a verdadeira espiritualidade. E se a gente mergulha no momento presente, e se a gente está de fato presente no momento presente, a surpresa é enorme, porque tudo que a gente precisa saber se encontra aqui e agora. Todas as respostas para qualquer problema se encontram no próprio problema. Então, estando presentes, é a única maneira da gente conseguir de fato captar essas respostas para que a gente solucione qualquer problema em nossa vida. Não que isso seja fácil, não que isso seja simples, mas esse é o caminho. Então, o improviso é o que constrói essa riqueza que tem o momento presente. O improviso, na verdade, é um retrato fiel do momento presente. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre uma sugestão de tema que foi enviada por uma ouvinte. E é um tema interessantíssimo, que tem várias abordagens. Eu vou focar na abordagem mais em sintonia com o conceito do Epitax. Vou passar um pouquinho por abordagens mais esotéricas, mais herméticas, enfim. E eu vou ler o e-mail da Roselene de Paula. Gostaria que avaliasse a possibilidade de falar sobre como cores, músicas e ambientes podem influenciar e influenciam as pessoas, com vistas em frequências, e como podemos tentar harmonizar e ou conviver bem com isso no mundo tão cheio de diversidade em que vivemos. Roselene, eu queria primeiro agradecer o seu contato. É uma honra ter você como ouvinte e muito obrigado por essa pergunta. Como eu falei, eu vou abordar esse tema de uma maneira que a gente consiga ficar no âmbito do Epitax, que é muito profundo, é muito específico, mas tem uma linha condutora, né? Para a gente falar um pouco sobre cores, vibrações, frequências, chakras e como tudo isso influencia a nossa vida, eu quero começar falando um pouco no âmbito esotérico, depois eu vou falar um pouco sobre o âmbito científico e depois eu vou falar um pouco desse tema no âmbito do Epitax, dessa filosofia de vida que é o Epitax, que permite que várias outras filosofias de vida, linhas de conhecimento, se acoplem a essa realidade e que a experiência de viver nessas linhas seja ainda mais rica, não é verdade? Epitax não é uma filosofia de vida que exclui nada, ao contrário, ela agrega aquilo que você quer para que você de fato tenha algo plenamente rico dentro daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Sob o aspecto esotérico, a gente pode falar que as cores, as principais cores, que seriam 7 cores,
E dentre essas 7 a gente tem 3 cores primárias, 3 cores secundárias e uma cor que seria o branco, que é a cor que envolve todas essas, formando esse grande setenário. Essas cores estão ligadas às 7 linhas da criação, que vem de tempos primordiais, que estão ligadas às 7 linhas de conhecimento, que várias filosofias espalhadas pelo mundo, do Oriente ao Ocidente, abordam esses conhecimentos, que são conhecimentos tão arcaicos, tão ricos, tão poderosos, tão verdadeiros e tão profundos, que todas as religiões nascem disso. Essas cores seriam derivadas dos prismas de luz, do prisma de luz, melhor dizendo. E estas cores, ao mesmo tempo, elas vêm acompanhadas de 7 notas musicais. E o que seriam as notas musicais? Seriam códigos, decodificações de vibrações. Sim, todo som é uma vibração. Então, quando a gente manipula cores, quando a gente manipula sons e vibrações, quando a gente manipula símbolos, a gente está manipulando a matéria-prima da existência. Toda a realidade manifestada é composta de cores, luz e som. Som é vibração. No princípio era o verbo e o verbo criou. O que seria o verbo? É um som que emana de uma grande vibração cósmica. Todo o universo está vibrando. A NASA e diversos departamentos de pesquisa, centros de pesquisa espalhados pelo mundo, têm vários microfones apontados para o universo, para o espaço sideral, porque todo o universo produz uma grande música. Porque todo o universo está em movimento e produzindo som e produzindo música, porque o universo todo é um organismo vivo. Cada corpo celeste, cada coisa que se encontra no universo é uma célula desse organismo vivo, né? Então, se isso tudo acontece no universo, se o som, as cores, a luz e a vibração interferem e influenciam positiva e negativamente na evolução e no desenrolar dessa ópera cósmica, imagine no ser humano. É a mesma coisa que falar de chakras. Nós temos 7 chakras principais, segundo algumas linhas de conhecimento. Ao mesmo tempo, o nosso corpo possui milhões de chakras, para não falar talvez bilhões de chakras. Chakra do sânscrito significa roda. Seria como algo que fica girando. O chakra, na verdade, é a conexão do nosso corpo físico ou vital com realidades mais sutis, segundo algumas dessas linhas do conhecimento. E os chakras representam, da mesma forma que as 7 notas musicais, que as 7 cores principais, representam 7 consciências. Representam 7 realidades que estão espelhadas nos seres humanos. 7 realidades que estão presentes em nós e que, de fato, sofrem interferências dos ambientes externos, internos e por aí vai. As cores, os sons e as vibrações, de acordo com aquilo que eu acredito, sim, interferem demais na nossa rotina, na nossa vida e tal. Essa é a visão espiritualista que eu falei muito introdutoriamente, essa visão esotérica, que eu falei muito introdutoriamente, e eu queria falar um pouquinho agora da visão científica. Por volta de alguns anos atrás, estudos conduzidos por cientistas, se eu não me engano, americanos, detectaram a presença de um tipo específico de neurônio que é chamado de neurônio espelho. A ciência da neurologia é uma ciência muito jovem, porque ela começou a ter seus progressos mais eficazes, mais substanciais de 20 anos para cá, quando a tecnologia permitiu a evolução dos exames de imagem, a evolução do estudo mais aprofundado do cérebro, que é o órgão, e da mente, que é a atividade que ocorre dentro desse órgão. Um alimenta o outro. As atividades cerebrais condicionam a existência do cérebro, que seria a mente, né, essas atividades cerebrais, e o cérebro, o órgão, fisicamente, condiciona essas atividades mentais dentro dele, que seria a própria mente. Um mexe com o outro. Então, mais recentemente, a ciência descobriu um tipo de neurônio específico, conforme eu já falei, chamado de neurônio espelho. Eles são neurônios que produzem sinapses que simplesmente ficam utilizando os nossos 5 sentidos para perceber
todo o ambiente ao nosso redor, principalmente as pessoas ao nosso redor, e captar através de sutis nuances, microexpressões faciais, o clima do ambiente. Porque o clima do ambiente, o clima das pessoas à sua volta, ele mostra e ele cria um termômetro de risco para a nossa mente, para o nosso sistema de sobrevivência, que percebe, opa, esse ambiente está ficando hostil. Vou ficar ligado. A gente entra em alerta. E isso vai percebendo se as pessoas ao nosso redor estão leves, estão despojadas, estão felizes, estão contentes, se está num clima bacana ou se está naquela coisa pesada de tristeza, de mágoa, de rancor. E aí, essa percepção dos neurônios espelhos faz com que o nosso conjunto de corpo, alma e essência ou espírito perceba esse clima, né? Esse clima comportamental do mundo que nos cerca e se adapte a isso. E como a gente se adapta a isso? A nossa alma, que é o conjunto de mente e emoção, vai detectar através da nossa mente o seguinte: puxa, o ambiente está pesado aqui. Imediatamente após a percepção dessa constatação, a gente vai começar a produzir sentimentos. Por que será que está pesado aqui? Será que tem a ver comigo? Será que essas pessoas estão assim porque eu estou aqui? Nossa, se for numa empresa, por exemplo, será que alguém vai ser demitido? Putz, será que não estão gostando do meu trabalho? Será que a equipe toda está deixando a desejar? A gente começa a produzir isso por conta da percepção que é causada pelos nossos neurônios espelho. E aí, a partir desses sentimentos e desses pensamentos, o nosso corpo começa a ficar em estado de alerta, ao mesmo tempo que sentimentos pesados vão produzindo posturas ligadas a mágoa, medo e rancor. A gente tende a levantar os ombros, meio que se curvar, ficando um pouco corcundinha assim, e fica com as pernas inquietas, algumas pessoas roem unha, e a gente vai ficando com aquela postura tensa. Porque não existe separação óbvia entre corpo, alma e essência ou espírito. É tudo uma mesma coisa. Então, isso começa a produzir dores no corpo, isso começa a produzir, se repetido demais, lesões no nosso corpo, ao mesmo tempo que esses sentimentos negativos, densos, quando em excesso, começam a produzir as doenças em nosso corpo. Toda doença física é uma decorrência de uma doença na alma. Quando eu falo alma, não estou falando nada mirabolante, estou falando de emoção e pensamento, mente e emoção. Essa é a percepção científica. Agora eu quero falar um pouco, para finalizar o nosso programa, que o tempo passa muito rápido, quero falar um pouco da visão da filosofia de vida do Epitaques sobre isso tudo. Em genética, a genética, de acordo com alguns estudos científicos, a genética, aquilo que a gente traz de bagagem ligada a toda a nossa linhagem ancestral, a genética influencia 30% na nossa realidade material, na nossa realidade física, no nosso corpo, na nossa vida. Os outros 70% é uma construção nossa. Obviamente que esses 30% da genética, e aí algumas pessoas da linha espiritualista, eu inclusive, vamos colocar junto com essa genética o karma, porque a genética é a aplicação física do karma, é parte dela, né? Porque são os códigos que constituem a nossa existência física, para que a partir da nossa existência física a gente tenha os elementos para que a gente se desenrole e viva a nossa vida. Mas essa influência, seja kármica, seja genética, é só 30%. Nos meios espiritualistas e esotéricos se fala muito do mantra para que os chakras se desenvolvam, para que os chakras se abram, para alinhar os chakras. Hoje é o dia tal da cor tal, hoje é o perfume tal. Hoje é o dia ligado a tal coisa. Isso tudo tem uma importância? Isso tudo tem uma importância enorme, é óbvio que tem.
Só que enquanto você não souber olhar para você, não perceber que a verdadeira jornada, ou melhor, não perceber que a coisa que mais importa agora é você se conhecer num nível tão profundo que você seja o seu melhor amigo, que você conheça a sua alma, suas emoções e pensamentos, dos mais lindos aos mais nefastos e grotescos e bizarros e escatológicos, porque todos nós temos isso. Enquanto você não conhecer você mesmo com essas sombras e com essas luzes profundamente, pouco importa se hoje é o dia rosa, se hoje é o dia roxo, se hoje é o dia laranja, você vai estar vivendo numa realidade alternativa criada pelos seus vícios, pelas suas fraquezas, pelos seus medos, pelos seus traumas, pelos seus dogmas e pela sua falsa ideia de conhecimento e pela sua ignorância. Então, pouco vai adiantar você saber das yogas mais sagradas, dos mantras mais sagrados, pouco adianta você conhecer os chakras, pouco adianta você conhecer as cores, porque você não está vivendo você. Você está vivendo uma série de personagens que são criados pela sua alma, que você não tem conhecimento dela, você não tem consciência dela, e você está interpretando todos esses personagens enquanto sua verdadeira essência está adormecida aí dentro. Autoconhecimento profundo é o ato de olhar nos nossos próprios olhos sem precisar de espelho. Para meditar nisso. O autoconhecimento profundo é o ato de olhar nos seus próprios olhos, que é a porta, os olhos são a porta da alma, sem usar espelho. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você parou para realizar esse autoconhecimento tão profundo? Quantas vezes você deixou de lado penetrar em você de maneira nunca antes feita, de maneira tão profunda? Ou você preferiu, eu tô tão mal hoje, mas eu vou fazer esse mantra, eu vou usar essa cor e eu tenho certeza que eu vou tomar essa poção, fazer esse chá e eu tenho certeza que eu vou melhorar. Como placebo, isso funciona. Agora, profundamente, enquanto você não olhar para você, enquanto você não trazer luz para as suas sombras, infelizmente, toda essa ciência sagrada e real, pouco efeito positivo e duradouro vai produzir em você. O fato de termos que fazer uma jornada de autoconhecimento para que a gente mergulhe profundamente em nós, que é a verdadeira espiritualidade, implica de que se a gente precisa fazer uma jornada em busca da espiritualidade, é porque a gente não está com a espiritualidade em nós aonde a gente está. Porque se a gente precisa caminhar para encontrar o sagrado, é porque o sagrado não está em nós. Você parou para pensar isso? O sagrado se encontra aqui e agora em você. Nos seus pensamentos e sentimentos mais maravilhosos e sublimes, mais elevados, e naqueles mais sujos e que te causam mais vergonha. Só que você precisa conhecê-los. Você precisa visitá-los. Você precisa amá-los. Você precisa compreendê-los. Quando você chegar no âmago dessas coisas, quando você parar de ter medo de olhar para você, essa é a jornada em busca da verdadeira espiritualidade, em busca do sagrado. Não é para fora, é aí, dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. Nossa, na pinta. A gente está terminando mais um programa Heptaques, Autoconhecimento e Bem-Estar. Roselene, espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho sobre esse seu tema, que é fascinante. E a gente poderia ficar aqui mais algumas eternidades conversando, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Te agradeço demais por ter enviado nossa pergunta. Me despeço de todos vocês, amigos ouvintes, amigas ouvintes, amigos que estão vendo esse vídeo e amigas que estão vendo esse vídeo pelo Facebook, pelo YouTube, enfim. Obrigado por mais essa oportunidade de dividirmos um pouquinho dessas coisas que a gente vai aprendendo na vida. E espero vocês na próxima quinta-feira
conheça o nosso site epitax.com, conheça a nossa página facebook.com/epitax. Sugestão de tema, quer falar comigo, está interessado no curso que está saindo já já? oi@epitax.com. Beijão para todo mundo, até semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.